Como é frustrante começar e não terminar, não é mesmo? Como é frustrante perceber que já chegou a metade do ano e a gente começou a dieta e não terminou, a gente não perseverou. Como é frustrante ser vencido pela procrastinação, pelo desânimo, de ter uma história marcada por desistência, por fracasso, por sonhos não realizados. Como é frustrante. A paz do Senhor, bom dia! Eu me chamo Laurene Silva e esse é o Devocional da Manhã. O tema do nosso devocional de hoje é Vença a Inconstância. E a palavra encontra-se em Tiago, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Sabe o que é ânimo dobre? É aquele que em momentos crê em Deus, em outros momentos crê em si mesmo. O grande problema de quando a gente acredita em nós mesmos é que a gente não consegue muita coisa, porque nós somos inconstantes. Muitas vezes os nossos sentimentos, eles nos passam a perna porque tem dias que a gente tá animado e tem dias que a gente não tá animado. E aí, como é ruim se apoiar em alguém como a gente, né? Que tem dia que quer e tem outro que não quer. Mas quando a gente se apoia em Deus, no poder de Deus, a palavra de Deus diz que ele é imutável. Deus é um Deus constante, é um Deus que não muda, que não falha, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, se queremos ser constantes, temos que pôr a nossa confiança em Deus, porque ele não muda. E nos momentos de fraqueza, ele é que nos sustentará, ele nos dará força para seguir. Essa manhã eu tive muita dificuldade de levantar. Nossa, para fazer o meu devocional foi uma dificuldade. Mas o Espírito Santo estava ali, ó, na minha mente, me convencendo, até que eu levantei. Pela minha própria força, eu não conseguiria. Mas eu determinei, eu preciso romper. Mas eu sei que pela minha própria força, eu não consigo. Quando eu quis romper em áreas da minha vida, eu precisei primeiro fortalecer o meu espírito. O segredo é Deus. É Deus, Ele é suficiente, Ele é tudo. Se você fortalece o teu espírito, você começa a romper em todas as outras áreas. A sua história não precisa ser marcada por inconstâncias, por desistência. Você pode mudar essa realidade hoje. Como? O problema é que a gente quer resolver tudo de uma vez. Mas o primeiro passo é resolver do lado de dentro. É você romper no mundo espiritual. E o seu espírito, uma vez fortalecido, ele sustentará a tua carne e você conseguirá ir até o fim. Mas você precisa entender que você não pode se mover por sentimentos, mas você tem que determinar, você tem que tomar uma decisão de mudar e não mais se entregar àquilo que você se sente, não mais se entregar às suas emoções e vencer ou vencer. Em vários momentos da minha vida, Deus me deu alguns comandos a respeito de como fazer o devocional, horário, tudo que se adapta à minha rotina, para que eu seja constante. Eu já tive devocionais que foram feitos à noite. Durante a minha adolescência, o meu devocional foi feito à noite. Eu comecei a fazer devocional muito cedo, quando eu nem sabia que o nome era devocional. E aí eu fazia à noite porque eu estudava cedo, eu era adolescente, né? Eu não tinha essa coisa de acordar cedo. E Deus ministrou meu coração que para mim, naquela fase, fazer à noite era a melhor opção. E eu li o Novo Testamento todinho. E eu reli, eu estudei, eu aprendi mais de Deus. E aí chegou um outro momento que eu casei e eu podia fazer pela manhã, quando eu acordava, às 7 horas. Mas hoje eu sou mãe. E eu não posso mais fazer o devocional às 7, porque minha filha já está acordada. Então Deus me orientou. Acorde às 5. E tem sido bem difícil, mas o Senhor ministrou no meu coração. Você só muda de fase quando você rompe. Enquanto você não romper, você vai ficar nesse nível. Porque é um tempo, Deus me chamou para um tempo nesse horário. Mas enquanto eu não romper nesse horário, eu não vou passar. Talvez a tua vida está paralisada porque você não rompeu com as pequenas coisas que Deus tem te mandado fazer. Às vezes você pensa assim, ai, não, é besteira fazer devocional. Ah, é besteira acordar às 5 horas da manhã, porque esse foi o que Deus me mandou. Qual é o comando que Deus te mandou? Talvez Deus falou, olha, às 3 horas da tarde você tem que descer em oração, um exemplo. E aí você não rompe porque você acha besteira. Mas são as pequenas raposas que destroem a vinha. São as pequenas coisas, são as pequenas obediências que deixamos de fazer que nos impede de
nos elevar de nível, de passar para a próxima fase. É obedecendo que a gente avança. Se eu não sou capaz de obedecer nas pequenas coisas, imagina as grandes coisas que o Senhor me mandar, não é mesmo? A inconstância também é fruto da ausência de fé. Uma vez que você crê, você vai até o fim, você não desiste, você persevera. Você crê nisso? Amém? Vamos orar. Pai, obrigada pela tua palavra nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor, a romper com a inconstância. Aumenta a nossa fé, nos dá força e coragem para perseverar, para ir até o fim. Não deixa, Senhor, que a nossa história seja marcada por começos e desistência, mas que nós venhamos marcar a nossa história por vitórias, por conquistas, por perseverança. Porque a tua palavra diz, Deus, que aqueles que perseverarem receberão a coroa de vitória. E nós estamos sendo testados nas pequenas coisas para podermos alcançar as grandes. Então, Senhor, nos ajuda a romper hoje nessas áreas em que nós vamos prometendo fazer e não damos continuidade durante o ano. Que este ano seja diferente, que ainda neste mês de junho, Senhor, a gente venha começar aquilo que prometemos lá em janeiro, para que quando chegar em dezembro, nós venhamos comemorar a vitória. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.